E uma pessoa está perguntando, quando buscamos a energia onuzone, a energia universal, não a energia única, e encontramos pontos muito limitantes na nossa personalidade, como vamos fazer? Existe uma lei que nós recebemos na medida que damos. A lei não fala de limitações. Isto é, se você busca a energia, você vai receber a energia na proporção que você puder receber. Isto não é uma negação para você. Mas se você receber mais energia do que pode suportar, vai fazer efeito contrário. Então, você recebe a energia é na medida que você dá a sua energia. Porque se você não der energia, você não pode receber. Você ficaria obstruído de tanta energia. Na medida que nós damos, é que nós podemos receber, porque nós precisamos abrir espaço para receber coisas novas. Agora, se nós começamos a nos restringir, aí não tem lugar para receber outras coisas. E ele pergunta ainda: como lidar com algo que eu não tenho possibilidade de superar, que eu não tenho possibilidade de transcender e nem de ver claramente? Nós somos responsáveis por aquilo que conseguimos conscientizar. Na medida em que nós não estamos conseguindo conscientizar, não estamos conseguindo compreender e nem ver, a nossa responsabilidade vai diminuindo. Nós somos responsáveis na medida que compreendemos. Agora, nenhum de nós pode compreender tudo. Nenhum de nós pode compreender toda uma situação. De forma que você, na situação, é responsável por aquilo que você pode compreender. Agora, aquilo que a gente não compreende, isto entra no karma coletivo. E pelo karma coletivo, todos nós somos indiretamente responsáveis. Então, nós todos temos o retorno kármico daquilo que é nosso, consciente, próprio, e temos aí um pequeno acréscimo, às vezes não é muito pequeno. Temos aí um pequeno acréscimo do karma coletivo, porque a humanidade é una. E se muitos da humanidade são muito negativos, se nós fôssemos mais positivos, estaria equilibrando. De forma que, embora haja uma responsabilidade individual, há uma responsabilidade grupal e há uma responsabilidade coletiva. De forma que, quando se está a serviço, quando se está procurando servir, nós devemos estar sempre preparados, sempre para fazer mais um pouco. Porque não é só dentro do nosso limite, porque nós temos que servir também por todos aqueles que nada fazem, por todos aqueles que servem menos. A humanidade é una. De forma que nós somos indiretamente responsáveis por tudo isso. E esta mesma pessoa pergunta: se o ego insistir em não ceder em algum aspecto, em alguma situação, porque lhe foi traumática no passado, como é que deve proceder? O ego, se ele está traumatizado, ele tem que pedir cura à alma. Há muitos egos traumatizados, não? Muitos. E o ego pode não ter forma de cuidar de si mesmo nesse campo do traumatismo. Ele tem que pedir cura à alma. Porque não há trauma que não tenha cura. Porém, essa cura deve vir da alma, não do mesmo nível da doença. Então, se o ego está traumatizado, ele deve pedir cura à alma. E a alma vai curá-lo. Se ele pedir, vai curá-lo. Agora,
é bom que a gente reconheça que nem todo ego quer ser curado. Porque enquanto ele está doente, ele recebe a atenção dos outros, os outros são pacientes com ele, os outros fazem muitas concessões, os outros desculpam muitas coisas, os outros fazem as coisas por ele. Então é um ego que se habituou a estar traumatizado. Os egos são muito hábeis. Não são inteligentes, nenhum ego é inteligente. O ego é hábil. E é preciso aprender a reconhecer as habilidades do ego. Porque um ego que é tão hábil a ponto de te enganar assim, ele deve canalizar essa habilidade para outras coisas. Então, se ele é hábil, ótimo, você tem um ego hábil. Só que ele está usando esta habilidade para coisas que a sua consciência não aceita mais, que a sua consciência já vê diferente. Aí tem que canalizar a habilidade desse ego para outras coisas. Mas trauma, não tem trauma que não tenha cura. Quando dizem que não tem cura, é porque está lidando no nível dele. No nível dele pode mesmo não ter. Mas tudo tem cura, desde que a cura venha de níveis superiores ao nível da doença. E esta pessoa é muito interessada em ego, esta pessoa. Esta pessoa está perguntando se um ego pode estacionar. Pode, porque o ego tem livre-arbítrio, né? Nós, em nível de ego, temos livre-arbítrio. E se o ego resolve não caminhar, ele pode não caminhar. Até certo ponto. Quando esse não caminhar começa a afetar o destino superior dele, aí a alma interfere. E se a alma não tiver força para interferir ainda, a mônada interfere. E quando a mônada interfere, a mônada não está olhando situação humana da vida atual. Quando a mônada interfere, ela está visualizando o futuro longínquo do indivíduo. Aí às vezes é muito complicado se compreender as intervenções da mônada. Porque a mônada está vendo a nossa vida total, não está vendo só esta encarnação terrestre onde nós estamos, como a alma pode estar vendo. Então, se um ego resolve não caminhar, ele não caminha até um certo ponto. Mas a uma certa altura a alma intervém. E se a alma não intervém, a mônada intervém. Porque tudo tem que ir para a evolução. Não existe nada na vida una que fique para trás. São essas forças relutantes, são essas forças contrárias, essas forças materiais densas, não é? Que às vezes não vão no mesmo ritmo. Mas não há o que consiga ficar para trás, em se considerando a evolução total. O ego é um núcleo formado na personalidade pela mente, pelo emocional e pelo etérico físico. Isso aí é o ego. A nossa consciência é mais ampla. Então a nossa consciência, se quiser, ela pode olhar para o ego e ver o ego como ele é. A consciência pode fazer isto. A não ser que a consciência não tenha desenvolvido o suficiente. Há consciências que ainda não desenvolveram o suficiente para olhar para o ego e ver como ele está. E há consciências que ainda não se desligaram do ego. Há consciências que ainda não se libertaram desse núcleo material, que é o ego, que é um núcleo material, mental. Então a consciência que não conseguiu ainda se liberar disso. Então se mistura demais com as reações desse ego. Mas esta consciência deve pedir ajuda nos níveis superiores. Nos níveis onde ela ainda não se encontrou. Porque a consciência é total. Mas a parte desperta é que tem que agir. A parte desperta é que tem que pedir auxílio para os níveis superiores.